Graça e paz, irmãos. A igreja está bonita hoje. Na verdade, sempre está, né? Quando você vem embelezar esse lugar aqui com a sua vida, mas também através da sua unção e da sua adoração, para que tenhamos sempre esse momento de comunhão. E nesse último cântico aqui, lindo, né? A igreja cantando, assim como a Bíblia diz que os anjos cantam no céu. Eu não sei se você teve a oportunidade de fazer isso nesse último instante. Mas que bom que você veio. Eu saúdo aqui a todos os irmãos que já faz parte dessa igreja, mas também a cada visitante. Não sei se tem visitantes aqui que está vindo pela primeira vez, mas eu quero dizer a todos vocês que você está na casa do seu Pai, na casa do nosso Pai, na casa do Senhor nosso Deus. Eu quero aqui primeiramente justificar, a ausência do nosso pastor. Está acontecendo Multiplique Global na cidade Águas de Lindóia, e a igreja envolvida nesse processo, de Multiplique, de pequenos grupos, enviou uma comitiva para participar desse evento ali. Então está lá pastor Márcio, a Jô, pastor Davi e 5 dos nossos diáconos foram lá para aprender um pouco mais, buscar conhecimento para trazer e assim fazer com que essa igreja continue impactando a cidade de Manhuaçu. Amém, irmãos? Pois é. Deixa eu te perguntar um negócio. Qual foi a última decisão que você tomou, talvez ainda hoje? Qual foi a última escolha que você fez até esse momento? Pense nisso. Todos os momentos da nossa vida, irmãos, nós fazemos escolhas. Temos que tomar decisões a todo tempo na nossa vida. E dependendo da decisão que você toma, a escolha que você faz, você vai ser muito abençoado e vai abençoar pessoas que estão à sua volta. Mas se escolhas e decisões que você tomarem não forem assertivas, possivelmente você vai ter um grande problema. De toda forma, você vai colher das escolhas e das decisões que você toma cada dia na sua vida. Eu quero que vocês pensem sobre a liberdade que vocês têm. Hoje pela manhã, quando estudávamos na escola bíblica dominical, eu tive a oportunidade de perguntar aos alunos ali se eles tinham conhecimento da liberdade deles. E aí foi perguntando um a um, e alguns disseram: não, eu reconheço a minha liberdade, mas ela é parcial, porque depende das circunstâncias. E aí a gente foi instigando a responderem: você entende que você tem a liberdade? Porque, como eu disse, você faz escolhas, toma decisões da maneira que você quer. Ninguém pode interferir nas escolhas que você faz. A sua escolha é pessoal. E a liberdade que você tem é sua, porque foi Deus quem te deu. Ele nunca tirou de você o direito de fazer a sua escolha. Então, não impute as consequências das suas decisões para dizer que você foi atrapalhado nas suas escolhas. E você, irmão, precisa sair daqui nessa noite entendendo isso. Você é livre. Deus, quando criou os nossos pais e colocou no jardim do Éden, Ele deu a liberdade para eles. A liberdade total, não uma liberdade parcial. E eu e você precisamos entender isso, porque senão você vai colocar culpa ou desculpa nas adversidades e nas consequências das suas escolhas e das suas decisões. Nós precisamos entender também que o inimigo das nossas almas,
que utilizou a liberdade dos nossos pais no jardim do Éden, ele utilizou da liberdade para colocar dúvida no coração deles. Foi por isso que a serpente, ao conversar com Eva, utilizou da liberdade dela para colocar dúvida. Foi mesmo? O Senhor disse que vocês morreriam? Dúvidas. E muitas vezes, quando a gente não assume esse conhecimento, dessa liberdade que nós temos, a gente nunca mais, ainda hoje nós fazemos isso, as dúvidas vêm, mas a partir do momento que você toma o conhecimento disso na sua vida, você vai tomar para si a responsabilidade das consequências que você toma. E nós sofremos ainda hoje pelas consequências dos nossos pais, quando deram ouvido ao inimigo. E o inimigo, a serpente, ela é astúcia. Isso é, ela tem a habilidade de enganar. Eu não sei como anda a sua vida com Deus. Eu não sei se você tem priorizado o reino de Deus na sua vida. Mas essa decisão que você toma é sua, por causa dessa liberdade que você tem. E eu quero pensar aqui com vocês nessa noite sobre o estabelecimento das prioridades na nossa vida. Isso que eu quero tratar com vocês aqui. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, as suas Bíblias, em Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler o texto a partir do verso 24 até o verso 34. Mateus, capítulo 6, versos 24 até o verso 34. Amém? Leiamos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial que as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Olhai para os lírios do campo, crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Pai, mais uma vez, nos rendemos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença, como já cantando aqui, da Sua soberania, do Seu poder, como cantamos aqui, que quando há louvor, o Senhor enche o templo de glória pela Tua presença. Cantamos aqui da nossa limitação, da nossa pequenez, das nossas falhas, mas cantamos, Pai, que Te adoramos e queremos servir o Senhor. E estamos aqui, Pai, porque o Senhor conhece cada vida que saiu da sua casa e veio até aqui nesse templo para adorar o Teu nome.
E nós estamos diante da tua palavra, que é autoridade, autoridade para salvar, para libertar, para transformar. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me capacite nessa noite para trazer aos irmãos algumas orientações, ó Pai, que o Senhor falou comigo. Ó Deus, para que eles saiam daqui transformados. Ó Deus, e que só o poder do Senhor se manifeste aqui nesse lugar. Nós te amamos, Pai, por nos dar essa oportunidade e oramos assim, no nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto, ele faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus estava falando para os seus discípulos, orientando acerca de muitos assuntos. E um pouquinho antes, ele vem falar no verso 19, sobre as preocupações que nós temos em relação às riquezas. Ele vem falando que nós precisamos ajuntar tesouros no céu, e não aqui na terra, mostrando que esse sentimento de busca apavorada para ter as coisas, para mostrar para o outro que você tem, e que aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida não é o mais correto. Jesus vem dizendo que era importante que nós ajuntássemos tesouro no céu, porque é lá que nós vamos passar todo o resto da nossa vida, porque o propósito é morar na eternidade com Deus. Assim como Eva e Adão foram expulsos do paraíso, o Senhor já providenciou naquela ocasião a redenção para que eles pudessem voltar para casa. Então eu penso, irmãos, que nós, a partir do momento que temos Cristo em nossa vida, nós vamos iniciar esse processo de volta para casa. Assim como o filho pródigo caiu em si, e lá onde ele caiu em si, Deus viu o quebrantamento do coração dele, a partir dali Deus já providenciou o caminho de volta para casa. E eu e você, irmãos, precisam pensar ainda nesse mundo, mas nessa caminhada de volta para casa, ajuntando tesouros no céu, nos livrando daquilo que nos prende aqui, e que acaba trazendo tormento, preocupações, insatisfação, tantas coisas, e Jesus vem falando isso. Depois ele fala que a candeia do corpo são os olhos, mostrando, irmãos, a necessidade de que aquilo que a gente vê, a gente faça um filtro, se aquilo vai ser edificante ou não para a nossa vida, para que nós não tenhamos olhos avarentos, coração soberbo, que não sejamos egoístas, e por aí vai. E depois disso, ele fala que se os nossos olhos foram bons, todo o corpo nosso será bom, mas se tiver trevas, ele vai ser repleto de trevas. E aí ele vem dizendo, olha, sabe por quê? Porque se as suas escolhas forem erradas, você vai ter um Senhor diferente do que é o propósito dele. O propósito é de que Deus reine no meu coração e no seu coração por Jesus Cristo. Porque quando você coloca qualquer coisa que tome o lugar de Deus no seu coração, ele já não é o seu Senhor mais. E aquilo que toma o seu coração e que te leva a você fazer aquilo que você quer, aí o eu está entronizado no coração, não Deus. E tem alguns cristãos que pensam que Deus divide o trono dele com alguém, e não divide. Não tem dessa, irmãos, de cristãos que confessaram a Jesus, fica lá de vez em quando, fazendo o desejo da carne. Isso não pode ser assim. Então Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, agradará um ou odiará o outro. E aí ele vem trazendo, nesse texto aqui, algumas amostras que eu e você tem conhecimento dela todos os dias. E aí, muitas vezes, a gente insiste ainda no erro. E ele vem trazendo que as aves, elas não fazem nada, senão viver no propósito que Deus fez, sem qualquer tipo de preocupação, e elas não morrem de fome. Fala que Salomão, com toda a riqueza que teve, não se vestiu como um simples lírio do campo. E ele vem falando
que o motivo que nos leva a deixar que o eu reine em nós, são essas coisas, que fica tipo tomando lugar dele em nossa vida, justamente porque a gente não faz as escolhas certas, a gente não toma as decisões corretas, porque na maioria das vezes as nossas escolhas são precipitadas. A base que nós temos para tomar decisão não são espirituais, elas são carnais. A dúvida que o inimigo, com a sua astúcia, colocou no coração de Eva, foi justamente porque mostrar para ela, olha, Deus tem algo para você, Ele não está mostrando, tem um benefício, você vai conhecer o bem e do mal, mas isso não era para nós. Agora, a partir do momento que nossos pais erraram em se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor providenciou Jesus e as Escrituras. Por isso que as Escrituras, elas nos levam a Deus. Deus se revela a nós através também das Escrituras. Por isso que a gente precisa se aprofundar no poder que essa palavra tem, que ela que vai nos transformar, ela que vai trazer clareza ao nosso entendimento, que vai abrir os nossos olhos espirituais, para que a dureza de coração, a incredulidade, a frieza espiritual, não nos conduza por um caminho que a gente acha que é o correto. Talvez você tomou várias decisões na sua vida que te fez prosperar, e você tem muito recurso financeiro, mas você não vai levar isso para o céu, não. Talvez isso tenha feito uma pessoa arrogante, que fica monitorando, escravizando, às vezes um funcionário, etc. Não sei. Talvez se colocando numa posição de melhor do que o outro. E nós sabemos que isso não agrada a Deus. Nós precisamos ter um estilo de vida com Jesus reinando em nós, para que tudo que a gente faça agrade a Deus. Só, irmãos, que infelizmente, muitas vezes, ou maioria das vezes, Jesus não sai nem de casa. Quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para a escola, às vezes Deus separou uma pessoa especial para você, mas aquela que Deus separou não servia. Aí está essa agora que você vai precisar pedir que Deus faça um milagre e você continuar com ela. Então, a gente toma decisões, e Jesus vem mostrar aqui, vocês não precisam ficar inquietos. Vocês precisam aprender a viver com pouco. Ah, Antônio, mas eu não posso ser próspero. Se Deus te dê, e de que Ele te conduza nessa prosperidade, para você ser bênção e abençoar outros, ótimo. Mas se for para te afastar de Deus, dos caminhos dEle, não. Lembra que os erros dos nossos pais fizeram com que eles estivessem longe de Deus, mas Deus providenciou a oportunidade de você voltar para casa, como eu disse. E Jesus disse, os gentios é que procuram essas coisas, mas nós, o Pai Celestial sabe que nós precisamos de tudo isso. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, não vai te faltar nada do que você precisa. Não vai te faltar nada do que você precisa. E o verso 33, que é a chave, fechamento desse ensinamento, desse texto, Jesus disse, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E eu quero fazer aqui uma pequena observação em relação a isso, porque muitas vezes fomos ensinados da maneira errada. Talvez você tenha aprendido, buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não existe isso em Bíblia nenhuma, em versão nenhuma. A Bíblia diz que todas essas coisas o quê? Comida, bebida e roupa. Ah, Antônio, então você está dizendo, não, repito, não estou dizendo, eu sou uma pessoa muito próspera, louvado seja Deus por isso, mas tudo que eu tenho, tudo que sou, pertence a Ele, a Deus. Eu só sou simplesmente um administrador daquilo que Deus coloca em minhas mãos.
e tudo que Ele colocar nas minhas mãos, nas suas mãos, isso significa prosperidade. Então não é o fato de Deus dizer que você precisa de comida, de bebida, de roupa, que você não vai ser próspero, e que você não é abençoado, porque o mais importante, Jesus disse, é o reino de Deus, é Ele sendo seu Deus, e a sua justiça, é a maior riqueza que você e eu podemos ter. Então, irmãos, eu quero pensar rapidamente com vocês, a partir de agora, sobre 5 parâmetros, para que você tome decisão, nas escolhas, que você tem que fazer. A primeira dela, estabeleça suas prioridades, mas não esqueça, Deus é soberano. Às vezes nos esquecemos disso. Eva e Adão, possivelmente esqueceram que Deus passeava no jardim toda a tarde e queria encontrar com eles. Muitas vezes nós tomamos as nossas decisões e tão pouco ligando, achando que Deus não sabe, que Deus não vê. Deus é sobre tudo e sobre todas as coisas. O reino e a justiça de Deus vem antes mesmo das nossas pequenas necessidades básicas. Vem antes do comer, antes do beber e antes do vestir, vem antes. Porque o sopro de vida que você tem é Ele que te deu e Ele que te dá. A saúde que você precisa, é Ele que pode te dar. A cura que você precisa, Ele pode te dar. Ele é soberano, irmãos, porque é muito mais do que os nossos olhos podem ver, é muito mais do que livros podem escrever, para falar da soberania de Deus. E isso é bom demais, isso é maravilhoso, saber disso, porque aí a nossa confiança e a nossa esperança fica só nele. Então faça suas escolhas, estabeleça suas prioridades, mas não esqueça, Deus é soberano. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. A palavra de Deus, isso em Provérbios 15:3. O salmista, no Salmo 139, verso 7, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Então, irmão, Deus sabe onde você vai antes de você sair de casa. Antes mesmo de você falar, Ele conhece toda a palavra que está no seu coração, na sua boca. Não há como esconder dEle. E ter esse conhecimento vai me dar sabedoria para dizer: Senhor, o que Tu tens para mim? O que o Senhor espera de mim? Façamos a oração de Moisés: não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco. Isso é entender a soberania de Deus. É isso, é ter Deus reinando, Jesus reinando em seu coração. É maravilhoso podermos ver a soberania de Deus na vida de José. Um exemplo para nós, na casa de Potifar. Foi Potifar que disse que ele era próspero porque via ele servindo a Deus. José é um homem de exemplo, porque a Bíblia fala que o Senhor estava com ele e fazia prosperar em tudo em suas mãos, enquanto ele empreendia. Está vendo que não tem problema você ser um empreendedor? Desde que Deus seja prioridade no seu coração. Está vendo que você pode empreender, você pode investir, mas o melhor investimento que você tem que fazer é entender que Deus é soberano. Esse é o primeiro ponto. Nada foge do controle de Deus. Em tudo Ele tem um propósito em nossa vida, então aceite e deixe Deus dirigi-lo por completo. Servimos ao Deus que tudo pode, que tudo vê. Amém, irmãos? Segundo, estabeleça suas prioridades, mas lembra-se das incertezas dos projetos humanos. Quantas vezes você desenhou, planejou e aquilo não saiu do papel? Quantas vezes você queria fazer algo que você até investiu naquilo e não terminou? Porque a Bíblia vai dizer que o homem nascido de mulher, vai dizer em Jó capítulo 14, verso 1, que o homem nascido de mulher tem vida breve, e essa vida é cheia de inquietação. Ele é como a flor que nasce murcha,
como a sombra que é fugaz e não permanece. É esse, eu e você. Somos limitados, somos frágeis. Tiago 13 e 15 vai dizer: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Mas em vez disso devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso e aquilo. Vocês têm tomado as suas decisões, feito as suas escolhas baseado nessa palavra das incertezas dos projetos humanos? É certo que devemos empreender em projetos para a nossa vida, sonhar, em prosperar, viver feliz, não tem problema quanto a isso, mas desde que o reino e a justiça sejam prioridades em nossa vida. Então não esqueça a soberania de Deus, não esqueça das incertezas dos projetos humanos. Terceiro, estabeleça suas prioridades, mas cuidado, porque há por trás das aparências. Jesus disse sobre a questão dos olhos ser a candeia do corpo. Irmão, nós somos levados pelas questões das aparências, tudo que aquilo que chama a atenção aos nossos olhos. A Bíblia diz que Eva, quando olhou para a árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal, ela era chamativa. E nós temos esses olhos da grandeza, chama a atenção. Não é que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa? A família do lado não é sempre mais abençoada do que a nossa? Nós temos esse problema, os nossos olhos altivos. Mas antes de estabelecer as suas prioridades, cuidado, porque está atrás das aparências. Diz que os lixeiros da cidade de Nova York entraram em greve. A cidade ficou um caos, pois não havia terrenos baldios onde pudesse abandonar o lixo. Todos começaram a acumular seu lixo em casa mesmo. Mas chegou uma hora que não havia mais onde colocar tanta sujeira. Aí foi então que o sujeito teve uma ideia. Ele foi lá, comprou um monte de caixas, comprou papel de presente, comprou fitinhas, pegou todo aquele lixo que tinha dentro de casa, colocou naquelas caixinhas, encheu, embrulhou, Papai Noel está chegando aí, colocou lá direitinho, tal, encheu o carro de lixo, nas caixinhas bonitinhas, foi para o lugar aonde tinha sinal, onde passava muita gente, tirou todo aquele lixo enfeitado, colocou lá pertinho do carro, fez de conta que esqueceu e saiu. Aí começou, um pega, o outro pega, o outro pega, quando chegar em casa e abre, é assim que o diabo faz. Ele coloca as coisas de uma forma que você vê que aquilo é muito lindo. Essa é a tática predileta dele. Ele disfarça o seu lixo em belíssimas embalagens para instigar a cobiça de muita gente, infelizmente de muito crente. Cuidado, irmão, cuidado, a palavra é essa, cuidado, porque há de trás das aparências. Jó capítulo 14, verso 4 diz assim: quem tirará pureza daquilo que é impuro? Ele responde: ninguém. Porque não há pureza na imundície. Então, quando você vê algo muito bonito, chamativo, cuidado, calma, não se precipite. As nossas decisões não precisam ser urgentes, porque urgência significa, é aquilo que você tomou decisão, ou fez uma escolha na hora errada. Então acalma o seu coração, para você fazer as suas escolhas. E eu não estou falando aqui, irmão, de escolhas difíceis, eu estou falando de qualquer uma. De qualquer uma.
Quarto, estabeleça suas prioridades, aprendendo a viver no contentamento de Deus. Aprenda a viver no contentamento de Deus. Deus não te deu vida? Você não está vivo, você não está aqui dentro da igreja? Você está alegre por isso? Ou você está com qualquer dificuldade em relação àquilo que aconteceu desde que iniciou o culto? Tem gente que entra e sai, e a gente vê testemunho de pessoas que saíram do mesmo jeito, não, saiu até pior, saiu com raiva, saiu triste por algum fato que aconteceu aqui. Talvez você saia triste daqui por dúvidas que fiquem no seu coração, e aí eu vou dizer que você vai sair triste, se você não fizer a melhor escolha para você. Talvez Deus te traga aqui hoje, irmãos, para você definitivamente tomar uma decisão de andar nos caminhos do Senhor, entregar o seu coração para Ele, verdadeiramente, não parcialmente. Aprenda a viver no contentamento de Deus. Agora, o homem é um ser insaciável, nunca está satisfeito, quanto mais tem, quanto mais quer. A Bíblia, no livro de Esther, vai falar sobre a vida de Amã. Amã, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele era um homem próspero ao extremo. Ele tinha filhos, família, era, vamos dizer, né, na linguagem, podre de rico. O rei Xerxes deu o anel de selar dele, deu na mão dele, um príncipe. Só que ele tinha um probleminha, um pequeno problema. Todos aonde passavam se dobravam diante dele, mas ele encontrou um homem de Deus que não se dobrava perante o homem, Mardoqueu, e aquilo incomodou ele, e ele mandou que fizesse uma forca para Mardoqueu. Não sabia ele que os planos de Deus para Mardoqueu era a bênção, a ponto da forca que ele providenciou para Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado nela, por causa do problema da falta de contentamento. O desejo de comprar, ter, adquirir, consumir, ele deve ser limitado pela moderação, pela disciplina e pelo bom senso, para não corrermos o risco de sujar o nosso nome. Deixa eu te perguntar um negócio, você é conhecido por quê? Pelo nome que você tem, pela atitude que você toma, pelas escolhas que você faz. Então, irmão, se alegre naquilo que Deus tem colocado em sua mão, irmão. Estabeleça suas prioridades, mas aprenda a viver no contentamento de Deus. Deus te abençoa ou não? Você é abençoado ou não? Porque Apocalipse 3,17 vai dizer, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado, nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. 1 Timóteo 6,8 vai dizer, de fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para esse mundo, e nada daqui levaremos, por isso devemos estar satisfeitos com o alimento. Por isso que Jesus vem dizer para nós nesse texto, esteja satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Ele sabe daquilo que você precisa, não vai te faltar nada além do que você precisa. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisar de tudo isso. E por fim, irmãos, já terminando, estabeleça as suas prioridades, sabendo que irás prestar contas. Vai chegar um dia que nós vamos ter que nos apresentar diante do trono de Deus, e vamos prestar conta de tudo aquilo que a gente faz. Hebreus 4,13 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos de prestar conta.
Tem gente que acha que vai chegar no céu, vai entrar numa fila, e vai dar tempo de passar lá uma televisão, de tudo que aconteceu na vida dele, para depois receber o veredito final, se é bendito ou se é maldito. Não tem isso não, irmãos. Você pode prestar conta da sua vida todo instante. Senhor, eu tenho agradado o Senhor com a minha vida? Só você perguntar que Ele vai responder. Se não, Senhor, me ajuda. Me ajuda. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. Deus de graça. Gálatas 6,7 vai dizer: não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Porque tudo quanto o homem semear, isso também colherá. Então estabeleça as suas prioridades. Mas fica sabendo, irmão, você vai prestar conta de tudo aquilo que você faz. Tiago 4,24 diz: portanto, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí, irmãos, eu quero concluir dizendo que a Bíblia está repleta de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar na sua vida. Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, mas não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar em sua vida. Porque Isaac tinha tomado o coração dele. José foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha por se recusarem a dar uma estátua o lugar que só pertencia a Deus. Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter Deus em primeiro lugar na sua vida. Os apóstolos foram presos, açoitados, porque importava antes obedecer a Deus do que os homens. Exemplos que nos inspiram a seguir as mesmas pegadas dos que agiram corretamente. Além desses exemplos, o ensino explícito de Jesus não deixa dúvidas sobre a importância de estabelecer a melhor prioridade da nossa vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então você tem escolha para fazer. Se você já fez, amém. Agora Deus reina em primeiro lugar na sua vida, reina de verdade. Você precisa sair daqui decidido sobre isso. E desde o Éden, através de Jesus Cristo, esse que vem dizer, vocês precisam voltar para Deus, porque o reino é Deus em seu coração, o seu Pai, o seu Criador, através da justiça, o Senhor e Salvador, que pagou um alto preço para redimir dos seus pecados e dos meus pecados. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, porque você vai aprender a viver na suficiência de Deus, você vai ser mais feliz, esse contentamento vai fazer parte da sua vida, você vai saber visualizar aquilo que tem atrás das aparências, você vai se preocupar com as coisas que você vai poder começar e terminar, os seus projetos vão ser abençoados, e aí sim, Deus vai ser soberano na sua vida. Jesus já reina em seu coração, Ele é prioridade para você, estabeleça as suas prioridades, mas não esqueça de Deus e do amor para com seu próximo, amém, irmãos? Então espero que você entenda, porque Deus está te dando hoje a oportunidade de você rever esses conceitos em sua vida. Eu gostaria de pedir à irmã Nilda que viesse até aqui. Para encerrar o culto, irmã, orando, agradecendo a Deus e colocando todas essas vidas diante do altar do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, rendemos graças ao Senhor, agradecemos a Ti, ó Deus querido, pela palavra ministrada aos nossos corações, ó Deus,
Pedimos, meu Senhor, que de verdade, ó Deus, cada um de nós, cada filho teu que entrou nessa igreja esta noite, eles coloquem Deus em primeiro lugar em suas vidas. Ó Deus, nos ensine, meu Senhor, a priorizar o Senhor nas nossas vidas para que vivamos, ó Deus, de verdade aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós fomos criados, ó Deus, para o louvor da tua glória. Nós não fomos criados, ó Deus, para sermos cauda, meu Senhor. Ó Deus querido, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, ó Deus. Abençoe os teus filhos que vão para casa agora, meu Senhor. Dê a cada uma noite de paz. E, ó Deus, nós te louvamos, meu Senhor, pela vida do Tony, Senhor Deus, o teu servo, que usado por ti, ó Deus, veio falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisávamos ouvir, que era, Deus querido, priorizar o Senhor em nossas vidas, em toda e qualquer decisão, sejam grandes, sejam pequenas, ó Deus. Sejam, Deus querido, em relação à saúde, seja trabalho, ó Deus, nos ensine, meu Senhor, a entronizar o Senhor em nossas vidas de maneira total e absoluta, para assim vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Leva-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares, porque oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada para todos, com oração silenciosa assim nos despedimos.